Olá galera, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de JavaScript. E se você ainda não é inscrito no canal, não perca tempo, se inscreva, ative o sininho, deixe o seu like, compartilhe com um amigo, isso vai ajudar muito o canal, isso vai me ajudar a trazer mais conteúdo aqui para o canal. Hoje nessa aula a gente vai aprender um seletor que vai selecionar por tag, ele vai me retornar uma coleção com aquelas tags que eu passei. Eu posso, por exemplo, selecionar em um documento HTML todos os H1s, eu vou ter um conjunto com todos os H1s e vou manipular eles. Então bora pro vídeo. Então galera, vamos entender agora o getElementByTagName, que vai me retornar uma coleção com todas as ocorrências de uma determinada tag. Vamos lá, entender isso na prática. Eu já estou aqui, Ctrl Alt B aqui só para abrir aqui, para vocês perceberem que eu estou aqui com o mesmo arquivo da aula 13. O que eu fiz foi apagar as classes que eu não vou usar e limpar meu arquivo JavaScript. Tá bom. Eu vou declarar uma constante aqui e vou chamar ela de elementos e vai ser igual a document ponto, e aqui eu tenho todos os meus manipuladores, tudo que eu tenho do document vai estar aqui. Todos os métodos que eu posso usar no document. E também vai estar aqui o getElementByTagName, que é esse aqui. E eu vou passar para ele o H1. Quer dizer que eu quero todas as ocorrências da minha tag H1. Todas as ocorrências de H1 dentro do meu HTML. E aqui no meu HTML eu tenho vários H1s, que é o que está sendo mostrado aqui. Beleza, vamos lá. Então, o que eu posso fazer aqui agora? Eu vou dar um console.log aqui para a gente ver um retorno disso que a gente tem em elementos. E aqui no meu HTML, na minha página, eu vou digitar um F12 e vou ter aqui o meu console, que me indica que eu tenho, que é esse console.log aqui. Eu vou até colocar uma vírgula aqui, porque sem vírgula me dá agonia. Mania minha. Eu sei que em Elements eu tenho uma coleção do tipo HTML Collection. O que acontece agora? Se eu digito aqui Elements, ponto, ele não me traz os manipuladores de array que eu preciso. Ele vai me trazer aqui os atributos dos métodos de um HTML Collection, de uma coleção HTML. Então eu preciso converter isso aqui para array, para que eu tenha os meus manipuladores de array e possa manipular isso como array. Para isso, eu vou fechar isso aqui e vou usar um speed aqui, ó, um separador. Eu vou mostrar ele na próxima aula. Mas o que ele faz? Ele vai pegar essa coleção HTML, vai espalhar em um array e vai me retornar esse array. Não preocupa com esse speed aqui agora não. Eu abro, fecho, coloco 3 pontinhos aqui, eu tenho ele. Não preocupa com isso agora não. A gente está simplesmente convertendo um HTML Collection para array, para poder manipular, para ter os manipuladores de array. Próxima aula a gente vai aprender esse speed aqui, esse separador aqui. É mesmo, é? Agora, se eu salvar, Elements é um array. E ele sendo um array, eu posso usar aqui todos os manipuladores de array. Então, se eu digito aqui Elements, ponto, eu tenho todos os meus manipuladores de array. Map, Filter, ForEach, todos eles. E para brincar, a gente vai usar aqui Map. E o Map recebe uma callback. A gente já aprendeu sobre callback já. E essa callback tem aqui um parâmetro. Eu vou colocar o nome desse parâmetro de E. Beleza. E o que é esse E? A cada interação do map, esse E vai ter o valor de um dos meus H1s que estão sendo retornados aqui no meu array. Lembra lá do for? Que a cada interação a gente tinha um elemento? Aqui no map também a cada interação eu vou ter um elemento. Qual elemento que vai ser esse? Vai ser um elemento aqui do meu array. Ele é um array
que contém os H1s, então a cada interação ele vai ter um H1 desse. E aqui agora eu posso fazer uma validação, por exemplo, if se é, que é o elemento daquela interação, ponto. Eu vou usar um inner text aqui para pegar o conteúdo desse H1 por igual. Aqui eu vou passar uma string, quer dizer, eu estou procurando dentro dos meus H1s o que contém uma determinada string. E eu vou digitar aqui MenteMaker 0. Eu estou procurando na minha coleção de H1s aquele que tem o texto MenteMaker 0. Eu vou pegar esse H1 e vou dizer que é esse elemento, ponto, style, vou dar um estilo para ele, ponto, color, vai ser igual a uma cor que eu vou definir aqui, de qualquer cor, só para a gente ter uma coisa visual. Pronto, eu disse que ele vai ser vermelho. O que aconteceu aqui? Eu peguei o meu array de elementos, dei um map nele, testei todos os elementos. Se tiver um elemento escrito MenteMaker 0 nesse H1, ele vai alterar a cor dele. E eu passo aqui um texto que não existe no meu H1, ele não vai fazer nada. Se eu passo MenteMaker 2, ele vai alterar o MenteMaker 2. Então eu consigo ter vários H1s ou várias divs no meu HTML e manipular elas de acordo com o texto delas, de acordo com o que contém nelas. Beleza. Eu vou colocar aqui MenteMaker 0, só para a gente ter esse primeiro aqui. Vou brincar um pouquinho mais com isso aqui. Se eu quiser um elemento apenas desse meu array, eu vou usar um filter para isso. Eu vou dizer que const, e aqui elemento, que eu estou procurando apenas um elemento. Elemento vai ser igual a elements, e aqui eu vou passar um filter. Opa, ponto, filter. O filter também vai receber uma callback. E um argumento aqui nessa callback, um parâmetro nessa callback. E a cada interação esse parâmetro vai ter um valor de acordo com o meu array de elementos. Ele vai percorrer todo o meu array de elementos e esse vai valer cada elemento desse array a cada interação. Então eu vou retornar aqui apenas um elemento que atenda a uma determinada condição. Eu vou retornar apenas o elemento que aquele elemento que simboliza o elemento. Ponto inner text. Vou testar o conteúdo desse elemento, que vai ser igual a MenteMaker 3, por exemplo. Então, eu estou filtrando nesse array e pegando apenas um elemento. Agora eu sei que eu tenho esse elemento aqui no meu elementos. Se eu der um console.log aqui, ó, console.log em elemento, vou salvar aqui, vou comentar isso aqui para não ficar confuso. Eu tenho aqui um array com um elemento, que é um H1. E vai ser o H1 que tenha esse texto aqui, MenteMaker 3. Se eu procurar aqui, ó, MenteMaker 3, olha o texto do meu H1 aqui, ó. Isso aqui, galera, eu tenho um array, ó. Se eu clico aqui, eu tenho o prototype dele. A gente vai aprender mais sobre isso. Eu tenho o que eu posso usar desse array. Vamos lá. Vamos preocupar com isso agora não. Então eu sei que em elemento agora eu tenho um elemento, apenas um daquele array. Eu posso brincar com ele. Eu posso dizer que elemento, por exemplo, e aqui eu vou passar um endereço. Eu sei que lá dentro
só tem um elemento, porque foi isso que o filter fez. 0 vai ser igual a inner HTML e alterar o valor dele aqui. Vou colocar Júnior. Vou salvar e vou rodar. Eu tenho aqui Júnior. Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei o meu array de elementos, meu array de H1, dei um filter nele, filtrei apenas aquele H1 que continha um determinado texto e alterei o valor desse texto. Então, galera, por enquanto é isso. A gente vai ficando por aqui. Na próxima aula a gente vai aprender sobre esse speed aqui, ó, esse separador. E é coisa simples também. Rapidinho a gente pega isso. E se você gostou desse vídeo, se inscreva, ative o sininho, deixe o seu like. Não perca também o curso de Python e o curso de banco de dados. E bora para o próximo vídeo.